Mateus 6,10. Venha o teu reino. Podemos repetir junto essa frase? Venha o teu reino. O restante do verso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos nos basear nesta passagem, mas eu quero ler mais alguns versos com os irmãos. Eu queria que você agora fosse para Mateus capítulo 3. O verso 2 de Mateus 3 diz o seguinte: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só para a gente poder contextualizar, o verso primeiro diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora eu quero que você abra também em Mateus 4:17. Os irmãos encontraram? Verso 17 de Mateus 4. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer. Isso aqui foi depois que João Batista foi preso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu quero ler mais um verso. Agora lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, o versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 37. Atos 2, 37. Amém? Atos capítulo 2, o verso 37. Diz o seguinte: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Verso 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, para que então possamos refletir e meditar no que o Senhor Deus tem para nós nessa noite. Ó Deus, abre nossa compreensão, abre nosso entendimento, e que o Senhor venha falar, e venha falar para a glória do Teu santo nome. Que possamos sair daqui, Senhor Deus, não da mesma forma que entramos, mas cheios do Teu Espírito, renovados, santificados, transformados por Tua graça e misericórdia. Age em nossas vidas, age em nosso coração, age em todo o nosso ser. É o que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos convencer de todo pecado, justiça e juízo, por meio do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale, que o homem se cale. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sentado, meus irmãos. Voltando para Mateus 6, no segundo ponto da oração que Jesus ensinou aos discípulos, lembrando que a oração que Jesus ensinou começa dizendo o seguinte: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Segundo ponto, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Eu estava meditando hoje justamente nessa frase que eu pedi para os irmãos repetissem: venha o teu reino. Jesus ensinou os seus discípulos a pedirem, a suplicarem a vinda do reino, que o reino viesse, que o crente, seus discípulos, pedissem ao Pai, a esse Pai que é nosso Pai, a esse Pai que nós pedimos que o nome dele seja santificado em nossa vida, porque ele já é 3 vezes santo. O Pai já é santo, mas é ser santificado em nossa vida. E o que é ser santificado em nossa vida? É aprendermos a ter temor a Ele, reverência perante Ele. Lembrando que o temor aqui não é o temor daquele medo, um medo sombrio, mas é o temor de total reverência, de total respeito, de total entrega diante de quem Deus é e quem nós somos.
Porque o ponto aqui é o seguinte: nós somos o que perante Deus? Nada, isso aí. Nós não somos nada. Nós somos pó. Mas Ele se coloca como nosso Pai. Você percebe aqui o ponto onde é que é? Ele é o nosso Pai. E nós temos que mesmo não sendo nada, Deus escolheu nos amar, receber-nos ou nos adotar, como Paulo vai dizer, né, como seus filhos. Mas o que eu fiquei matutando foi essa frase de Jesus nessa oração: venha o teu reino. Aí eu me lembrei, por isso que eu fiz questão de ler com vocês, 3 passagens, 3 fases do Evangelho. A fase de transição do último profeta da lei para a nova aliança. Vocês sabem quem foi o último profeta da lei do Antigo Testamento, né? Vocês não sabem quem foi o último profeta? Quem foi? João Batista. Certo, né? João Batista, ele é o último profeta, embora que ele se coloque em posição de humildade, né? É perguntado a ele o seguinte: olha, tu és o que, né? Não foi, Eduardo? Aí ele vai responder: eu sou a voz que clama no deserto, certo? Ele colocou na posição de humildade, mas ele é considerado o último profeta da lei, porque ele é aquele último. E aqui é importante dizer, né, que o profeta em si não era um operador de milagres. O profeta era aquele que trazia uma mensagem de Deus para o povo. E João Batista é aquele último profeta que vem trazer uma última mensagem, como a própria profecia falava a respeito de João Batista, né? O caminho do Senhor. E o texto nós lemos diz que João Batista começa o seguinte: olha, arrependei-vos, porque é chegado, em outras palavras, está vindo para vocês o reino dos céus, o reino de Deus. Depois, quando João Batista é preso, nós sabemos as circunstâncias em que isso acontece, né? João Batista ele vai apontar o pecado de Herodes, certo? Em querer casar-se, em se juntar-se com a mulher do seu irmão, cometendo, portanto, adultério. E João Batista condena essa prática, porque ele está fora do padrão de Deus. Então, o resultado disso foi a sua prisão e depois, posteriormente, a sua morte. Quando acontece isso, Jesus, depois de já tentado no deserto, ele começa o seu ministério. E a frase que Jesus usa no começo da sua pregação é a mesma: arrependei-vos. E ele avisa mais uma vez: porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Depois, lá em Mateus 6, na oração, o Senhor Jesus ensina que nós devemos pedir ao Pai a vinda deste reino. E lá depois, em Atos, prega sobre o reino, porque quando Pedro está pregando sobre o Cristo, sobre quem é o Cristo, ele está pregando justamente sobre o Evangelho, que é o Evangelho que vem deste reino de Deus. Aí, diante daquilo que acontece, os homens judeus que estavam ali ouvindo aquela pregação, o coração deles compungiram, ficaram de semblante caído, temorizado, no sentido de: nós somos pecadores, nosso destino é a condenação, porque nós, como Pedro falou, né, vós o mataste, estava no desígnio de Deus, mas foi vocês que o mataram. Então, esses homens, eles olham a condição do pecado dele e falam: o que é que nós devemos fazer, varões e irmãos? A resposta de Pedro é: arrepender-se. Porque arrependendo-se, sendo batizado, haveria remissão do que? Pedro vai falar lá, dos pecados. E quem verdadeiramente recebe perdão, quem verdadeiramente entrega a vida a Cristo, subsindente que essa pessoa faz parte não do reino deste mundo, mas de qual reino? Dos céus. Deu para entender aqui, né? Você percebe então que nós giramos em torno de um ponto: o reino. Nós precisamos compreender que o cristão, João Paulo, ele não pode fazer parte do reino deste mundo. Ele tem que pertencer a um outro reino, que a Bíblia chama de reino de Deus, reino dos céus, não importa o nome do CD, mas ao reino do Pai. Jesus nos ensina a pedir o reino, a vinda do reino. Mas o que eu vim meditando foi o seguinte: só pode alguém pedir a vinda do reino, irmão Socorro, aquele que faz parte do reino.
Vocês concordam comigo? Porque subsintende o quê? A vinda do reino trará duas coisas. Você sabe as duas coisas que vai trazer a vinda do reino, o estabelecimento do reino? Primeira coisa que o reino vai trazer: salvação. Segunda coisa que o reino trará: condenação. Não é isso? Para que o reino seja proveitoso e bom para mim, eu preciso, para pedir a vinda dele, fazer parte do reino. Porque senão eu peço a vinda do reino, mas eu estou numa condição de condenação e o reino vai ser ruim para mim, porque eu vou me colocar em condenação. Na verdade, não farei nem parte deste reino. Meus irmãos, e aqui é o ponto que eu quero pensar com você essa noite, neste culto de oração. Meus queridos, está se findando. Hoje é dia 5, de dezembro de 2019. Mais um ano está se findando, um ano de provas, de lutas, de grandes dificuldades para todos nós. Para todos nós. Talvez a luta que eu passei, que eu passo, se você tivesse em meu lugar, você não teria suportado. E talvez a sua luta, o problema que você passa, se eu tivesse no seu lugar, eu não teria suportado. Porque cada um recebe, cada um vive, cada um está enfrentando a sua prova de acordo com o que pode suportar e medir. Guarde isso, a sua prova você pode suportar. Parece que não, mas você o pode, porque Deus promete dar o sustento. O que está faltando, sabe o que é, meu irmão, minha irmã? É a presença do reino, é fazer parte do reino. E esse é o ponto que eu quero colocar para vocês. Muitas vezes nós subimos aqui a igreja, eu não vou chamar esse lugar de casa de Deus, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas eu creio que quando nós nos reunimos, a sua presença está aqui. Aí neste momento, a gente pode dizer que Deus está aqui através do seu Santo Espírito, que também é Deus. Mas é importante dizer uma coisa: nós muitas vezes adentramos este lugar para cultuarmos, mas adentramos essas portas com um coração distante do Senhor, pensando em outras coisas, às vezes vivendo apenas como uma rotina. Às vezes nós corremos o risco de viver um cristianismo mecânico, um cristianismo controle remoto. O que é que você espera quando você pega o controle remoto da sua TV? Se você apertou lá o botãozinho vermelho dele, você quer que aconteça o quê? Quando você aperta? Que ligue. Vai chegar o momento que você vai cansar e você vai ter que fazer o quê? Quando apertar o botãozinho? Você já sabe que a coisa é automática, tá? Ligou, tá? Ligou. Muitas vezes nós queremos viver a vida cristã assim, no automático. Olha, vou para o culto, depois do culto acaba, volto para a minha vida e acabou-se e tal. Eu sou um na igreja, eu sou outro fora da igreja. Eu sou outro dentro da minha casa. Um dentro da igreja, mas eu sou um na minha vida em casa, na minha vida particular. No meu particular com Deus, eu sou outro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E eu estou falando isso em todos esses 4 aspectos, porque às vezes nós estamos usando, o cristão, o crente muitas vezes está usando máscara. Ele é um no trabalho, ele é um em casa, ele é um particular, o íntimo dele com Deus, ele é outro na comunidade que ele serve. E meus irmãos, nós temos que entender uma coisa, eu falei para vocês nos últimos dias e isso tem sido atônico. Jesus voltará. Jesus voltará, o seu reino virá. Jesus já domina. Ele falou que todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. Ele já é o soberano, mas a expectativa da aplicação total e completa do reino será feita no estabelecimento na sua segunda vinda, o estabelecimento do reino do Senhor. E eu preciso estar consciente que eu só entrarei nas bodas do Cordeiro se eu fizer parte do reino. As virgens sábias entraram nas bodas do Cordeiro, porque quando elas clamavam, é que eu estou conjecturando, só para você entender, quando elas clamavam nessa conjectura, venha o teu reino, elas puderam entrar porque elas faziam parte do reino. A prova que elas faziam parte do reino é porque, mesmo tendo tosquenejado, mas elas se prepararam. Porque ela sabia que dependendo do horário da alta noite, elas poderiam cair no sono, mas elas tinham que estar preparadas.
O cristão precisa estar preparado. Nessa caminhada cristã nós vamos ter momento de esfriamento, nós vamos ter momento de distanciamento, nós vamos ter momento de desânimo, mas nós precisamos estar preparados para que nós possamos, despertar, para que nós possamos clamar: venha o teu reino. E nesse despertamento, nesse clamor, nessa súplica, possamos estar sendo despertados pela voz do Espírito. Aí vem o esposo, aí vem o noivo, para que então possamos naquele dia entrar no reino dos céus. Meus irmãos, isso aqui é sério, porque eu não estou falando com você sobre algo de um dia, 2 dias, estou falando sobre a sua eternidade eterna, e ela vai para algum lugar, e você precisa cuidar dela. Irmãos, nós não cuidamos da nossa saúde. Irmãos, nós não cuidamos de trabalhar para pagar as contas, para ninguém estar na porta da nossa casa cobrando. Nós não cuidamos da nossa vida para ter um melhor estar e assim por diante. Porque nós não vamos cuidar daquilo que é o mais importante que nós temos. O mais importante que você tem não é o seu emprego, não é a sua casa, nem até mesmo sua família, porque o próprio Jesus falou, né? Nós as coisas, até mesmo esposa, esposo, filho, mais do que a Cristo, nós não somos dignos de quem? Dele, de Cristo. Nós temos que amar tudo, mas nós temos que entender que o principal é Cristo, e que esse amor por Cristo, ele vai me dar a consequência, a medida certa para amar todo o resto, porque todo o resto, famílias, bens, empregos, saúde, tudo é Deus que acrescenta para o meu bem, tudo é Deus que me dá para o meu sustento, até a vinda do reino. Mas aqui eu chamo a sua atenção: para entrar no reino, qual deve ser a postura, qual deve ser a posição para entrar no reino? Arrependimento. E aqui eu quero parar para refletir com você neste elemento. Nós verdadeiramente fazemos parte do reino, nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, que você não chora por causa dos seus pecados. A biografia de Martinho Lutero diz que certa vez Lutero, ele sentindo o peso do pecado, sentindo o tão grande peso da sua natureza, de quem ele era, de quão pecador ele era, Lutero, ele passa dias, alguns falam até mais de uma semana, trancado, sem comer, sem dormir direito, chorando, choro, pranto, por uma coisa: porque ele era pecador, e como pecador ele não era digno de ser um filho de Deus. E Lutero, naquela situação, conta a história que ele constantemente se sentia tentado pelo diabo. Conta algumas pessoas que foram visitar um dos lugares que morou, lá em Wittenberg, na Alemanha. Quando você chega no quarto onde ele dormia, agora não sei se foi a primeira moradia dele, a segunda, não lembro, você vai encontrar uma mancha de tinta na parede. Conta os biógrafos que aquilo foi uma experiência que Lutero até deixou escrito, que houve um dia que ele estava justamente sentindo esse peso da condição de quem ele era. E quando eu leio e quando eu vejo Lutero falando sobre isso, eu lembro muito de Paulo. Quando Paulo olha para si também, diz o seguinte: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você deve lembrar que Paulo falou o seguinte: olha, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço. E ele começa a discutir sobre essa situação de pecado, essa natureza dele. E conta a história então que Lutero, numa situação dessa, ele ouve, ele escuta, ele vê o diabo tentando o afastar de Deus, tentando o afastar da certeza do perdão, da graça. E conta que no momento daquele ele joga no diabo, ele joga da onde vinha aquela voz, aquilo que o tentava. Meus irmãos, nós devemos parar hoje e também pedir ao Senhor que o Senhor promova no nosso coração um verdadeiro arrependimento. Porque, irmãos,
sem um arrependimento sincero, sem um verdadeiro arrependimento, nós não conseguiremos entrar no reino. E a pergunta é: quem produz este arrependimento? Quem produz esse arrependimento, a Escritura ensina, é o Espírito Santo. Você entende por que nós temos que clamar pela presença do Espírito? Você entende por que nós temos que pedir a presença, sermos cheios do Espírito? Porque só o Espírito Santo pode abrir a mente sua e minha para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque essa é a nossa condição. Tem alguém aqui santo por suas obras? Não. Hoje eu tenho certeza que eu e você nós pecamos, nós falhamos. No pecado, por causa dessa nossa natureza. Da justiça, porque o único que pode aplicar justiça verdadeira é o Deus Pai, na pessoa do seu Filho Jesus. A justiça é aplicada para nos livrar do juízo, porque o salário do pecado, Romanos 6 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Então, o pecador, o que é que eu mereço? Morte, condenação, e dentro da morte aí por inferno. Esse é o juízo. Mas a justiça de Cristo Jesus na cruz, ela nos livra deste juízo. Por isso Paulo, no mesmo livro, no capítulo anterior, capítulo justificados pelas obras, pois pela fé. É pela fé. Certa vez eu ouvi um sermão do pastor Silas Campos, e aquele sermão tocou muito o meu coração. Ele, em um congresso, ele falou algo, e aquilo eu quero justamente repetir aquele algo que ele disse, para encerrar aqui e vou fechar essa minha reflexão com você. Se só Deus pode nos trazer o verdadeiro arrependimento, eu não posso produzir, como eu também não posso produzir a fé, como eu também não posso produzir a conversão. Só quem pode fazer essa obra na vida do ser humano é Deus. A Bíblia diz também que a sabedoria, se nós pedíssemos a Deus, Tiago vai falar que Deus tem capacidade de nos dar um pouquinho. Não, ele vai dizer que o Senhor pode nos dar em abundância. Meu irmão, minha irmã, se você conhece a vida, está faltando Deus, faltando o Reino, que a sua vida está faltando Cristo, eu convido a você a pedir a Deus hoje, que Deus possa brotar no seu coração o verdadeiro arrependimento, que aquilo que você entendeu lá no começo da sua caminhada, no dia que você se converteu, que Deus possa renovar na sua vida hoje, que você possa ter a consciência de quem você é, um miserável, pobre, cego, nu pecador, que é digno do inferno, mas que e ver na cruz Jesus, que morreu por você, para te tirar dessa condenação e te levar ao reino de Deus. Quem produziu arrependimento, quem deu fé, quem deu conversão ao ladrão da cruz, foi o Santo Espírito de Deus. Por isso ele pôde falar: Senhor, lembra que nós estamos falando sobre o reino, né? Qual é a frase que o ladrão falou para Jesus? Quem é que lembra? Quando entrares aonde? Lembra de mim quando entrares no teu reino. Irmão João, aquele ladrão, ele entendeu que o que era o reino de Deus. Por isso ele fala isso. Qual é a resposta de Jesus para aquele ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque houve no coração daquele homem fé, arrependimento e conversão. Eu pergunto, quem foi que colocou isso naquele coração? Foi Deus o Pai, através da obra do Deus o Filho, por revelação do Deus Espírito Santo. Quem é que pode mudar a nossa vida? Eu não posso, meu irmão. Quem dera eu mudar a vida de vocês, quem dera eu mudar a minha vida, mas o único que pode mudar se chama Deus o Pai, Deus o Filho
de Deus Espírito Santo. Eu convido você a fazer isso hoje, a clamar ao Senhor o perdão. Senhor, coloca no meu coração o verdadeiro arrependimento. Senhor, que eu olhe para mim e veja quão miserável eu sou. Eu não sei se você tem consciência disso. Meus irmãos, quanto Deus tem sido bom para você e para mim. Eu sei que são lutas grandes, mas o Senhor tem nos dado livramentos. O Senhor tem nos sustentado. Conversei hoje com o irmão, estou tão apertado. Aí eu brinquei com ele, eu disse, irmão, quem é que não está apertado nesses dias? A gente fecha o mês, está faltando dinheiro, na verdade, para poder pagar as despesas. Mas eu disse àquele irmão, mas o Senhor tem suprido as necessidades. O Senhor vai abrir as portas. O Senhor vai abrir. O que nós precisamos fazer é olhar para o Reino. Aí eu finalizo lembrando a você o que Cristo falou. Olhai para o alto, de onde vem o quê? A vossa salvação. Por quê? Olhar para o alto. Porque no alto está o Reino. Porque no alto tem que estar o nosso tesouro. Lembra? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará onde? O quê? O teu coração. O nosso coração tem que estar no Reino. Eu vou repetir mais um texto aqui. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que nós vamos passar por preocupações, problemas, mas nós temos que confiar que buscando o reino, Deus vai suprir as demais coisas. Alguns aqui estão há 7 anos, outros estão há 6, 5, às vezes outros há menos. Mas se nós estamos até aqui, eu pergunto, quem foi que supriu? O que eu quero convidar você a fazer justamente isso, olhar para a tua vida e ver o quão grande bondade Deus atuou até hoje. Agora eu também quero que você olhe para a tua vida e veja o quão ingrato eu e você temos sido para com esse Deus. Não há outra palavra. Mas hoje pode ter transformação. Oxalá que possamos ter hoje uma transformação como a de Paulo. Deixar ter a vida gastada pelo Evangelho. Porque assim nós glorificaremos a Deus o Pai. Verdadeiramente nós vamos estar vivendo o reino dos Deus, o reino dos céus. Amém, meus queridos irmãos? Que hoje nós possamos clamar ao Senhor isso. Pedir a Ele esse reino, pedir a Ele este arrependimento. E se pedirmos, Deus fará. Só que nós temos que reconhecer quem nós somos e quem Deus é. E Ele é misericórdia e abençoar. A maior prova da misericórdia dele é o fato de estarmos aqui essa noite. Amém? Então, que possamos clamar ao nosso Deus isso. E Deus com certeza falará aos nossos corações.